Serotonina é aquele hormônio delicioso que o Dr. Alfredo, citando ele mais uma vez, amava, que o hormônio do bem-estar. É, o hormônio do prazer, né, da tranquilidade. Você fica num estado de serotonina mais alta, que é o que tem a ver, sim, com felicidade. E a gente viu ali, né, a nossa experiência, acabou ali, a serotonina, ela continua, né, a dopamina já foi embora. Já passou. E tem uma coisa que é né? super importante de dizer, que a serotonina, depois de um tempo, ela também acaba tendo um efeito anestésico. Então, a gente aguenta, por que alguém aguenta fazer uma maratona de 21 quilômetros? Porque anestesia e não tem dor. Você libera a serotonina e a endorfina, que são neurotransmissores que vão te dar uma sensação melhor de bem-estar, de prazer. Isso falando, claro, da parte hormonal, né? Não estamos nem falando aqui da parte social, que quando você faz atividade física, normalmente você interage com alguém, e também da parte cognitiva. E realmente isso é verdade, Atala. O ano passado eu fiz uma série sobre depressão aqui para o bem-estar. Normalmente, quando a progesterona sobe antes da menstruação, ela tem uma correlação e cai a serotonina. E a hora que a serotonina está baixa, o que você quer? Você dá a vida por um chocolate, por um bolo bem cheio de gordura, uma fritura. Por quê? Porque serotonina baixa, que padrão alimentar que ela dá? De falta de saciedade. Você come, 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 mas ainda não parece que não matou a vontade, né? Aí que a gente tem que pensar, é fome física ou é uma fome emocional? Isso, do ponto de vista do funcionamento do intestino, a serotonina, que como você bem lembrou, é o enzima, a substância do humor, do bem-estar, ela também controla esse funcionamento do intestino. Então a serotonina também ajuda a estar alterada e a aumentar esse mal-estar do paciente. Uma questão muito importante é que mais de 90% da serotonina é produzida e armazenada no intestino. Isso é muito importante. E ela é que regula tudo, ela é o principal comunicação entre o cérebro e todos os órgãos do nosso corpo. Que dão uma sensação de bem-estar e que dão uma sensação de sedação, assim. Sedação é aquela vontade de dormir um pouquinho mais. Pode induzir o sono, assim? Isso, porque ele é, vamos dizer, um precursor da serotonina, né, que é uma substância relacionada ao bem-estar, é um precursor da melatonina, que é uma substância que faz com que está mais alta à noite, que ajuda a gente a dormir bem. Hoje a gente vai falar de ansiedade. E aí, como anda a sua? Vem de vez em quando, quase nunca, ou é uma companheira de todos os dias? Ela tem atrapalhado o seu trabalho, a sua relação com os seus amigos, a sua família? A ansiedade ela é o começo dos outros transtornos, né? Quando ela não está mais controlada, ela pode ligar à depressão, síndrome do pânico, outros tipos de transtorno que aí tem que ser cuidado com mais atenção. Como que a ansiedade afeta o organismo? As crises, no caso. Sim, claro. Eu acho que é importante a gente dividir a ansiedade nos dois principais transtornos que existem, que o primeiro é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, que é uma ansiedade onde acontecem preocupações ao tempo inteiro, que a pessoa não consegue hierarquizar o que é mais importante do que é menos importante. E aí tudo fica muito importante e ela fica à flor da pele. Se você chama ela, se ela está distraída, ela toma um susto, que é o que a gente chama de sobressalto. E aí ela fica com essa ruminação do pensamento. Isso é o transtorno de ansiedade generalizado, que muitas vezes é acompanhado da parte física, que ela sente que o coração acelera, ela sente que a mão começa a formigar e principalmente o mais caracterizado é aquela sensação de opressão no peito. É uma sensação de apreensão onde ela respira e parece que o ar não está entrando. É que tem alguns casos de pessoas que além do transtorno de ansiedade generalizado, ela tem a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, sim, são crises de ansiedade de aproximadamente 5 minutos, onde tem uma taquicardia muito intensa, sudorese e uma sensação de morte iminente. Essas são crises de aproximadamente 5 minutos que muitas vezes não têm um gatilho. Elas podem aparecer dirigindo ou no ponto de ônibus, aparecem qualquer. Que não funcionam só para depressão, mas também funcionam para ansiedade. E eles vão regular a serotonina do nosso cérebro. Ele vai ajudar a melhorar e diminuir algumas áreas do nosso córtex cerebral que estão hiperexcitadas e vai conseguir regular isso a longo prazo. Serotonina. Esse hormônio é um dos hormônios da felicidade.
Surpreendentemente, 90% deste produto químico fica em seu intestino e plaquetas do sangue, o que significa que a serotonina também desempenha um papel importante na saúde digestiva. Seu apelido é o hormônio de sentir-se bem, e não sem razão. Se você dorme bem, tem boa autoestima, geralmente está de bom humor, desfruta de um apetite saudável e desejo sexual ou memoriza tudo facilmente, você tem definitivamente um bom nível de serotonina. Além disso, este hormônio ajuda a realizar várias tarefas. Pessoas com desequilíbrio ou deficiência de serotonina sofrem de ansiedade, ataques de pânico, depressão e até ataques de raiva. E se você ficar constantemente preso em certos pensamentos que parecem mais importantes do que qualquer outra coisa no mundo, isso é chamado de comportamento obsessivo, e o baixo nível de serotonina é o culpado. O preconceito e a vergonha da própria pessoa em admitir que está doente. O medo de demonstrar fragilidade. O estresse do dia a dia agravando as angústias tornaram a depressão uma epidemia mundial grave. A Organização Mundial da Saúde calcula que, a partir do ano que vem, depressão será a principal causa de afastamento do trabalho. E mesmo quando o indivíduo não falta ao trabalho, existem estudos mostrando que a produtividade dele cai muito. Quando eu tinha uns 18 anos, eu pensava assim, nossa, minha vida parece uma montanha-russa. O transtorno bipolar é uma oscilação do humor que não está de acordo com o que está acontecendo na vida. Essas pessoas passam por fases depressivas e por fases eufóricas, com aceleração de pensamento, impulsividade, irritabilidade, de maneira muito desproporcional ao que está acontecendo na vida dessa pessoa. Existe uma associação clara entre transtorno bipolar e suicídio. As estatísticas são muito preocupantes. Se não receberem tratamento, até 50% das pessoas com transtorno bipolar um dia tentarão cometer suicídio. Muitos pais ficam confusos com a doença. Acham que a tristeza e o isolamento são fases passageiras, coisas da idade. Desinteresse por tudo, tristeza profunda por mais de 2 semanas, mudanças bruscas no apetite e no rendimento escolar, autoestima baixa e o afastamento do convívio com os amigos e os familiares são sinais de alerta. É preciso buscar ajuda. A queixa de tristeza, a queixa de desânimo, a queixa de incapacidade de sentir prazer em atividades que geralmente davam prazer para o indivíduo. Alteração do apetite, alteração do sono e pensamentos muito negativos, muito catastróficos. E a dificuldade nos seus relacionamentos em casa, no trabalho, na sociedade, entre outros locais onde o indivíduo transita. Eu acordava de manhã, eu abria o olho com uma dor aqui, fortíssima aqui embaixo, uma cólica, uma angústia, um desespero, tipo, por que eu vou sair da cama? Você, quando está em crise, você acorda como se você tivesse de luto porque morreu alguém, só que não tem o fato gerador. Do nada, assim, eu me sentia muito estressada, muito triste, com vontade de não viver mesmo, me sentindo obrigada a viver, a cuidar dos meus filhos. Você achava o quê? Que era uma tristeza só, Paula? Era uma coisa ligada aos problemas do dia a dia que você estava enfrentando? Eu não entendia porque eu não tinha consciência ainda. Quando a minha depressão chegou no ápice, de 0 a 10, chegou a 9, o meu cabelo já tinha caído bastante, era tocha de cabelo quando lavava, caía assim. Eu perdi 7 quilos em um espaço de tempo curtíssimo, porque eu já não comia. Não tratar a depressão é aumentar as chances de recaídas mais graves. Com o passar do tempo, a depressão tende a ser recorrente e cada vez mais eu começo a ficar com depressão sem nenhum fato acontecer na minha vida. Depressão é outra coisa. É uma alteração da química do cérebro que distorce a forma de pensar e de sentir as emoções. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que isso acontecia apenas pela baixa produção de substâncias químicas que ajudam a transportar os sinais do cérebro de uma célula para outra.
os neurotransmissores, entre eles a serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar. Eu vou ficar prisioneiro desse remédio? O que o remédio vai fazer é exatamente o oposto, ele vai lhe libertar de uma prisão da qual você não consegue sair sozinho.